Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão o que, pessoal? Aventado, ou uma força grande. Fala numa linguagem mais simples. Um varão que tinha uma grande força. Ele tinha uma força sobre-humana. Dessa família veio Saul. Mas, versos 2, diz: este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, quer dizer, jovem, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia, o que, pessoal? Outro mais belo. Então, duas coisas até aqui. Saul veio de uma linhagem de homens fortes, cuja a força natural, a Bíblia diz que era sem igual. Eles eram muito fortes. Pessoas que o porte físico, a aparência, a estatura, a estrutura, resumindo, eles eram fortes. Segundo, a Bíblia diz que entre os homens de Israel, olha que era muita gente, 2 milhões de pessoas, não havia ninguém mais bonito do que Saul. Ele devia ser que nem eu, pessoal. Não havia ninguém, brincadeira à parte, não havia ninguém mais bonito que ele. O cidadão no meio de 2 milhões era o mais belo. Terceira qualidade dele, então já vimos duas. Qual era a primeira? Ele era de uma família de pessoas fortes. Segunda qualidade, uma pessoa de boa aparência. Terceira qualidade, versículo 2 ainda. E ele tinha um filho cujo nome era Saul, jovem, tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Terceira qualidade, desde os ombros para cima, sobressaía em todo o povo. Ele era mais alto de todos. A Bíblia diz, se colocasse todos os homens de Israel, um do lado do outro, ele era mais alto do ombro para cima em relação a qualquer homem. O mais alto, ele ainda era o mais alto. Naquela época, o povo começou a ter inveja dos povos vizinhos, dos países vizinhos, das tribos vizinhas, e chegaram para Samuel, que era o profeta, e disseram: Samuel, queremos rei. Fulano tem rei, ciclano tem rei, sertano tem rei, nós também queremos um rei. Não era plano de Deus. Quem era o rei de Israel? O próprio Deus. Israel não tinha rei, tinha juiz e sacerdote, profeta, homem de Deus, que ocupava numa só pessoa o cargo de juiz, o cargo de sacerdote, o cargo de mensageiro, tudo no profeta. Morria um profeta, vinha outro profeta, só isso. Quem era rei? O próprio Deus. Quando o povo disse: Samuel, queremos um rei, o Samuel pensou que o povo estava rejeitando ele como profeta. E ele foi orar a Deus, falou: Deus, eu estou muito triste. Esse povo não gostaram de mim como profeta, porque estão pedindo um rei. E Deus respondeu: fique tranquilo, Samuel, porque não é a você que eles estão rejeitando, porque você é profeta. Eles estão rejeitando a mim como Deus, como rei. Eles querem um rei como todos os outros. Deus olhou na terra, procurou alguém que fosse alto, de boa presença e valente. Eram as qualidades necessárias para reinar, e achou esse homem chamado Saul. Saul não era a vontade de Deus, mas se tornou a permissão. Abra um parênteses aqui, que não é a mensagem principal. Tem muita coisa na nossa vida que não é vontade de Deus, mas Deus permite, pela sua insistência. Você insiste tanto em querer uma pessoa, você insiste tanto em trabalhar num local, você insiste tanto em comprar um carro, um objeto, uma casa ou qualquer outra coisa, que Deus permite. Mas você não parou para consultar, era a vontade de Deus? Não, você foi. A maioria das pessoas faz assim: primeiro compra, depois diz, me ajuda a pagar. Primeiro casa, não é assim? Primeiro casa, depois diz, Deus abençoe meu casamento. Quer dizer, se nós tivéssemos orado antes, consultado antes, não faríamos negócio errado, não teríamos prejuízo financeiro, não casaríamos com a pessoa errada, não entraríamos num trabalho, num emprego, num negócio que seria uma furada. O problema é que nós primeiro agimos para depois orar. Resumindo a história, Deus então escolheu Saul. Houve um episódio, que eu vou resumir aqui a história para entrar na matéria principal. A Bíblia diz que o Quis, que era o pai de Saul, perdeu as jumentas, o animal que ele tinha, perdeu algumas. Chegou para o filho dele, o Saul, e disse: Saul,
perdemos as jumentas. Vai atrás. Saul preparou o seu homem de confiança, um braço direito, um servo dele. Preparou comida, levou numa sacola. Preparou água, levou consigo. Ficou 3 dias procurando a jumenta e não encontrava. Por quê? Porque Deus escondeu. Tem coisas na sua vida que vão lhe acontecer que é plano de Deus. Eu já contei isso aqui. Há muitos anos atrás, no ano de 98 para 99, eu era um pastor solteiro. Eu me casei em 2001. Então, eu ainda era um pastor solteiro. E eu me lembro que eu estava numa certa igreja pastoreando, e naquela época eu me sentia feliz, satisfeito com o trabalho, com a igreja, com o povo que eu tinha. Até que um dia, o meu pastor, o pastor que cuidava da minha vida, do meu ministério, ele diz: Denilson, olha, eu estou tirando você de tal cidade, e você vai para tal cidade. E eu, sim senhor, fui. Quando eu cheguei na tal cidade, foi a tristeza do meu coração. Era uma quarta-feira, dia um dos mais principais da nossa igreja, e quando eu fui fazer o culto, não tinha uma viva alma. Eu já contei essa história. Não tinha ninguém na igreja. Não tinha obreiro, não tinha pastor, não tinha auxiliar, não tinha povo. Chegou no culto da quarta-feira, eu abria a reunião, eu pregava, eu fazia tudo na igreja, eu dormia dentro da igreja. Chegou na hora do culto, eu comecei: pessoal, vamos falar com Deus, mas não tinha ninguém. Eu usei a minha fé. A igreja era de cadeira de plástico. E eu comecei: pessoal, vamos cantar Nesta Noite Feliz. As músicas de 20 anos atrás, né, gente? Neste santo lugar. Eu abri um olho, pelo menos, para ver se alguém chegava. Ninguém chegava. E eu ali cantando. Eu marquei. Depois eu falei: vamos cantar corinho, pessoal. Todo mundo aplaudindo. Não tinha ninguém, só tinha eu. O culto hoje vai ser maravilhoso. Vai lá, mais forte. E fui cantando. Mas não tinha ninguém na igreja. Eu estava usando a minha fé. Resumindo um pouco mais a história, eu acabei de cantar, falei: pessoal, agora eu vou pregar. Senta todo mundo. Quem era todo mundo? Não tinha ninguém, só tinha cadeira. Mas eu estava usando a minha fé. Eu disse: Deus só vai mandar povo. E eu então preguei, não me lembro o que foi que eu preguei, sinceramente não me lembro, mas eu preguei uns 20, 30 minutos, fui pregando para as cadeiras, na minha fé, Deus mandaria povo. Fui pregando naquela expectativa de que alguém chegasse e ouvisse eu pregar, mas ninguém chegou. Acabei de pregar, falei: pessoal, agora eu vou orar para Jesus curar. Quem aqui está doente? Só tinha cadeira. E eu fiz a oração da fé, da cura, da libertação, demônio sai, mal vai embora e sei lá mais o que, não lembro a oração. Eu brinco que nesse dia eu só não tive fé para pedir oferta, gente. A igreja estava vazia, mas quem sabe na hora que eu fosse limpar a igreja acharia uma moeda no chão. Quer dizer, só não tive fé para pedir oferta. Mas resumindo, este lugar que se tornou um local muito duro, muito difícil, porque não tinha povo, não tinha ninguém, foi um trabalho recomeçado por causa de um problema passado. Foi um lugar que na primeira semana eu chorei a semana toda. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas em resumo, naquele lugar eu me casei. Naquele lugar me deram o celular, numa época que quem tinha celular era gente rica. Me deram de presente. Naquele lugar, alguém foi tão abençoado no meu ministério que comprou um carro e disse: pastor, esse carro é teu, documento e chave, tudo. Nenhuma outra igreja me deram o carro, mas naquela igreja me deu. Mas foi o lugar que eu mais chorei, o lugar que eu mais gemi diante de Deus. Por favor, não estou pedindo carro para ninguém, tá, gente? Só ore por mim, é o bastante. Mas o que eu quero mostrar para você, que existem perdas na nossa vida, que pode ser plano de Deus para você. A perda da igreja que eu estava, para ir para uma igreja que eu não queria, que eu não sabia, eu não conhecia, mas que eu chorei muito os primeiros dias, foi uma bênção na minha vida. Mas no começo, eu achava que era um castigo, que era uma maldade, que era alguma coisa do homem, até que eu entendi que ali era minha bênção. Saul perdeu as jumentas, o pai de Saul perdeu as jumentas, Deus permitiu. Tem coisas que vai lhe acontecer, que Deus pode estar permitindo. Vou repetir, Deus não tem prazer na tua perda, Deus não tem prazer na sua derrota, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas se você perdeu alguma coisa, Deus quer fazer algo maior para você. Amém, gente? Há uma canção que diz: se uma porta se fecha aqui, outras maiores se abrem a colar. Conta um testemunho de um obreiro que nós tivemos em uma das nossas igrejas. Ele era, na época, um diretor financeiro de uma multinacional, ganhava muito bem, ocupava o cargo de tal, só que ele esperava uma promoção para ser o manda-chuva daquela empresa. Ele disse-me um dia: pastor, já faço
já cumpro a função, já assino o documento, já faço isso, já faço aquilo, só não sou reconhecido no papel. E eu quero isso. E eu disse, então vamos orar. Eu uni a minha fé com a dele. Deus, 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 Deus. Uma semana depois ele veio falar comigo. Ele disse, pastor, lembra aquela oração que eu queria ser promovido? Eu falei, lembro. Ele disse, pastor, eu fui mandado embora. Eu falei, Jesus, será que eu orei errado? Será que a minha oração foi contrária, como diz os crentes? Eu fiquei pensando antes de falar alguma coisa para ele. Mas ele, como sendo obreiro servo de Deus, disse, pastor, mas fica tranquilo, eu sei que Deus está na frente, vai dar tudo certo. Ele ficou 3 meses desempregado, o tempo de receber os direitos trabalhistas dele. 3 meses depois, ele foi chamado na empresa concorrente, no cargo que ele queria, no salário que nós havíamos determinado. O que eu estou mostrando para você? De vez em quando as jumentas vão se perder. Às vezes é necessário você perder uma jumenta, alguma coisa que fará você se despertar. Saul se perdeu a jumenta. Resumindo mais a história, ele encontrou-se com o profeta Samuel. O profeta Samuel unge, consagra ele, derrama do azeite sobre ele. Fez dele, porque Deus havia dito que ele era o escolhido e tal, só que fez uma unção privada, reservada, só o profeta e ele. Passado alguns dias, a pedido de Deus, o profeta anunciou o grande evento, a coroação do primeiro rei de Israel. Saul seria ungido na frente de todo mundo. Todo mundo saberia quem era o próximo rei. Imagine a festa, imagine se fosse hoje a cidade. Decoraram a cidade, chamaram a banda da cidade, convocaram todas as pessoas. E na hora do anúncio vem o profeta. Pessoal, vocês insistiram, vocês pediram, e nós agora acabamos, Deus confirmou no meu coração quem será o futuro rei de vocês. E o povo, quem será? Quem será? Aquela euforia. Eu imagino aquela festa. O pessoal do louvor deve ter tocado lá os tamborins da vida, que me foge o nome aqui agora. De repente anunciou, e o rei será Saul! E o povo começou a gritar, salve Saul, salve Saul, Saul é o nosso rei. Aquela festa toda. Só que quando acabou as palmas, acabou o barulho dos instrumentos, acabou os aplausos, acabou toda aquela euforia, começou a haver um silêncio. E alguém perguntou, cadê Saul? Estava todo mundo, menos Saul ali. Capítulo 9, versos 14. Vamos para a Bíblia. Capítulo 10, perdão. Versículo 22. 10, 22. Primeiro Samuel, na folha da frente. Então estavam todas as tribos reunidas. As famílias, os filhos, a cidade toda. Todo mundo queria aquilo, estava todo mundo ali para conhecer quem seria o primeiro rei de Israel. Era notícia. Samuel, como profeta, anunciou, o rei será Saul. Versículo 22, vamos ler? Então tornaram a perguntar se aquele homem haveria de vir. E disse o Senhor, eis que o quê? Se escondeu entre a bagagem. Você consegue imaginar essa cena? A cidade toda, quase 2 milhões de pessoas. Não havia os pavimentos que temos hoje. Devia ser um deserto. Profeta na parte mais alta gritando, pessoal, o nosso rei será Saul. Todo mundo ovacionando, cantando, aplaudindo, celebrando. Quando acabou, cadê Saul que não chega? Ficou aquele silêncio. E no meio desse silêncio, até o homem de Deus, o profeta Samuel, duvidou. Deus, é ele mesmo? Está escrito aí. Então, tornaram a perguntar ao Senhor. Ficaram em dúvida. Tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Ou seja, eles esperaram e Saul não aparecia. O profeta perguntou, é ele mesmo, Deus? Quem sabia que Saul seria rei? Só Deus, o profeta e o próprio Saul. Onde é que estava Saul? Está escrito aí. Estava onde? Escondido. Aonde? Entre a bagagem. Você consegue imaginar uma cena dessa? O futuro rei de uma nação, onde ele está? Escondido? Escondido?
entre as bagagens, entre as malas. Ô, mala sem alça esse Saul, né, pessoal? Virou uma mala sem alça. Porque ele agora se esconde. E preste atenção que aqui entra a revelação para você. Existem pessoas que foram ungidas por Deus, escolhidas por Deus. Deus te ungiu para você ser grande. Deus te abençoou para você ser santo. Deus te escolheu para que você dê fruto. A Bíblia diz que Deus seria e é contigo todos os dias da sua vida. Nós somos eleitos de Deus. Só que assim como o rei Saul, às vezes nós nos escondemos atrás de uma palavra que alguém nos disse, atrás de uma ofensa que nós recebemos, de uma traição, a chamada expressão popular, punhalada pelas costas. Às vezes alguém que lhe puxa o tapete e você não consegue mais se levantar. Você fica com medo, você se sente inseguro, você se sente incapaz. E diz a história bíblica que Saul, ele sabia que ele seria o rei. Só que na hora da festa, ele foi saindo de mansinho e se escondeu entre a bagagem. Existem pessoas que você não tem tido a coragem de vencer porque você está escondido. Você não tem coragem de crer, de confiar, de ousar. Me perdoa a expressão, mas você está vivendo escondido. E um dos cultos hoje da manhã, e Deus deu uma senhora aqui que contou um testemunho muito bonito. Para mim, no final do culto, ela veio falar comigo e contou. No começo desse ano, não me lembro a data, segundo ela, eu não me lembro quando, eu teria dito em alguma reunião, quando eu falei de dízimo, que se a pessoa não era dizimista, porque estava duvidando de Deus, mas que deveria fazer um desafio, se em 3 meses a pessoa fosse dizimista e Deus não a abençoasse, a pessoa poderia deixar de ser dizimista. Eu teria dito isso. Não me lembro, mas eu acho que eu falei mesmo. Não me lembro quanto. Mas eu devo ter dito. E ela diz, pastor, eu estou nessa igreja há mais de 2 anos e nunca fui dizimista. Mas quando o senhor falou desse desafio, 3 meses, se Deus não abençoar, pare, eu tomei coragem e peguei. E ela disse, eu comecei a ser dizimista. Em seguida veio a pandemia. Na época da pandemia, ela tinha um comércio aqui na cidade e ela teve que fechar o comércio, assim como a maioria. O comércio dela foi fechado. Precisou dispensar todos os funcionários. E tinha que pagar aluguel, um aluguel caríssimo aqui na região central, sem vender nada. Ela diz, pastor, eu estava endividando-me, falindo, não tinha mais nada. Mas no pouquinho que entrava, eu ia lá e devolvia o dízimo. Fui honrando a Deus, fui honrando a Deus. Hoje ela chegou no final do culto aqui para mim e disse, pastor, queria lhe contar que amanhã eu vou inaugurar minha 2ª loja aqui no centro. Porque Deus me abençoou. Deus foi contando os detalhes que eu não vou dar aqui para não identificá-la. Deus me deu isso, me deu aquilo outro, e fez aquilo outro. Porque ela teve coragem de acreditar em Deus. O que eu estou mostrando para você é que Saul foi eleito por Deus. Ele foi escolhido, mas na hora de assumir a coroa, na hora de assumir o seu lugar, ele se esconde. E ele se escondeu atrás das bagagens. E esta bagagem para ele eram as malas de viagem. Para nós a bagagem é um trauma, um ressentimento, uma palavra que nos machuca. Tem gente que, porque um dia se frustrou num relacionamento, ela diz, pastor, nunca mais eu vou me relacionar com ninguém. Sai de trás da bagagem. Tem gente que um dia começou um negócio e o negócio deu errado. Pastor, nunca mais vou começar um novo negócio. Sai de trás da bagagem. Tem gente que um dia você confiou em pessoas e essas pessoas lhe decepcionaram. Pastor, nunca mais confie em ninguém. Sai de trás da bagagem. Porque quando você age dessa maneira, você está se escondendo. Porque se alguém lhe frustrou, lhe decepcionou, puxou o tapete, errou com você, foi alguém, não é todo mundo, pessoal. Mas nós temos o hábito, a mania de colocar todo mundo na mesma balança. Não coloque todo mundo na mesma balança. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus será contigo e vai lhe abençoar. Por que Saul se escondeu? Capítulo 15, verso 17. Por que ele se escondeu? 15, 17. 1 Samuel 15, 17. Um dia o profeta conversando com o já empossado rei, chamado Saul, o profeta Samuel disse assim para ele. Podemos ler? 15, 17. E disse Samuel, porventura, olha o que o profeta disse, sendo tu pequeno, aonde? Aos teus
Olha aqui para o pastor. Saul era pequeno? Não, nós lemos no capítulo 9, versículo 1, 2 e 3, que a família dele era mais forte, que ele era o mais belo e ele era o mais alto de todos. Só que agora o profeta está nos revelando por que o Saul se escondia na bagagem. Porque aos olhos dele, ele era pequeno, mas na verdade ele era grande. Aos olhos dele, ele era fraco, mas na verdade ele e a família dele era forte. Aos olhos dele, ele era feio, insignificante, mas aos olhos dos outros, ele era o mais bonito, mais belo. Você está percebendo por que tem gente que se esconde? Por que tem gente que não começa o negócio? Por que tem gente que não começa do zero? Por que tem gente que não se lança, que não se oferece, que não faz a obra de Deus? Porque aos teus olhos, não aos olhos de Deus, aos teus olhos, você se sente pequeno. Você acha que aquilo não é para você, mas eu repito, é aos teus olhos, porque aos olhos de Deus nós somos grandes. Aos olhos de Deus nós somos vencedores. Aos olhos de Deus nós somos capazes. Aos olhos de Deus o teu problema é possível. Aos olhos de Deus os teus sonhos se realizam. O problema é que nós olhamos e, como Saul, aos nossos olhos. Você lembra da bagagem? Você lembra de um passado quando alguém diz que você não era nada e você acha que você não é nada? Você lembra da bagagem quando um dia no passado alguém lhe feriu e você acha que todo mundo que chega perto de você vai te ferir de novo? Ditado popular: gato escaldado tem medo de água fria. Tem muito crente assim. Você está tão ferido que você tem medo de se machucar. E por medo de se machucar, você não confia em mais ninguém. Você não acredita mais em nada. Você não quer mais servir a Deus. Você não quer mais fazer a obra de Deus. Meu irmão, você está escondido. Disse Samuel: Saul, aos teus olhos você era pequeno. Mas olha o que Deus falou para ele. Versículo 17, e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Quem ele era, pequeno ou grande? Ele era grande, mas ele se via pequeno. Ele era forte, mas ele se via fraco. Ele era belo, mas ele se via feio. Eu lhe pergunto, e você? Como você se vê? Como as pessoas dizem que você é, e principalmente como você tem se visto. Olhe para si hoje e creia que você é capaz, que Deus te deu sonho e vai realizar os teus sonhos, que Deus vai confirmar os teus passos, que Deus vai ser contigo naquela batalha, e se Deus for contigo, tudo vai dar certo. Amém, gente? Tudo vai dar certo. Deus vai ser contigo, então não se esconda. Livro de Juízes, capítulo 4. Um outro caso, uma outra história. Isso o pessoal que está em casa não me ouviu ainda, eu não falei pela TV. Juízes capítulo 4, verso 6. A história de Baraque e de Débora. Juízes capítulo 4. A história de Baraque, enquanto você vai abrindo aí, Juízes é o 7º livro da sua Bíblia. É a história de um homem que era chefe do exército. Portanto, ele era valente. Era homem de guerra. Era homem forte. Só que um dia, os inimigos da época foram liderados, encabeçados por um cidadão chamado Cícera. Ele era o capitão. O exército da Síria tinha naquela época 900 carros de ferro. É mais ou menos como um carro blindado hoje. Baraque tinha uma espada e no máximo uma lança. Com uma espada, o que você pode fazer com um carro blindado? Nada. Nem furar o pneu dá. Não dá para fazer nada. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Mas Deus mandou a profetisa, que era a profeta chamada Débora, dizer que Deus seria com ele. Que ele poderia reunir 10.000 homens, que ele venceria todos os 900 carros, mais uma multidão de inimigos, porque Deus seria com ele. Irmãos, você e Deus, faz assim comigo, ó, faz assim, é uma multidão. Vou repetir, você e Deus é uma multidão. Pastor, eu e Deus são só dois. Não, você e Deus é uma multidão. Se Deus está contigo, não importa quão grande são os seus desafios, você e Deus é uma multidão, meu irmão. Creia nisso. O Baraque, quando viu que os inimigos tinham carro de ferro e ele só tinha espada, ele disse: eu vou lutar não, eu vou morrer.
Isso não é para mim. Eu não posso, eu não sou capaz. Aí Deus usou a profetisa chamada Débora para pela segunda vez ela ir até Baraque, o homem, o chefe do exército, e falar: homem, Deus já falou, vai para a guerra. Versículo 6. Capítulo 4, verso 6, diz assim: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoam, de Guedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus não deu ordem, dizendo: vai e atraia gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e disse Deus: o darei na sua mão. Olha aqui para o pastor. Baraque com 10.000, Sísera com 900 carros, mais uma multidão de soldados que a Bíblia diz que não dava nem para contar. Parece covardia. Só pelos 900 carros já seria suicídio. Mais uma multidão, só tem um detalhe: Deus falou: eu vou ser com você. Se Deus está com você naquele negócio, mais uma vez, você e Deus é uma multidão. Se Deus está contigo numa batalha, você e Deus é mais forte. Se Deus está com você naquele negócio, você e Deus no seu negócio vai crescer mais do que o concorrente com todo o recurso financeiro. O que Deus está falando para nós? Una-se a Deus. Se você se unir a Deus, você e Deus será maior, mais forte, mais numeroso, mais poderoso do que o adversário. Bem, ele temeu. Versículo 8. Então disse Baraque, diz para quem? Para Débora, que era a juíza, a profetisa, a mulher de Deus. Disse Baraque, disse o quê? Se fores comigo, irei, porém se não fores, não irei. Olha aqui para o pastor. Eu acho que todo mundo vai entender essa frase. Você já ouviu aquela expressão: não se esconda na barra da saia? Já ouviu essa expressão? Tem gente que se esconde na barra da saia. Tem gente que se esconde atrás do dinheiro. Tem gente que se esconde atrás de uma autoridade. Tem gente que se esconde atrás de alguém. Baraque era homem de Deus. Ele não estava onde estava por acaso. Só que quando ele se viu no meio de um desafio, pela primeira vez Deus falou: vai que eu vou ser contigo. Ele ficou com medo e não foi. Segunda vez a mulher de Deus, a Débora, disse: vai, Deus já mandou. O que você está esperando, homem? E ele disse: eu só vou se você for comigo. Quem era a Débora? Uma mulher. Pelo amor de Deus, não estou diminuindo você, mulher, mas eu estou dizendo, numa guerra era só mais uma mulher, mas a mulher era de Deus. O Baraque agora, ele se esconde atrás dela e diz: só vou se você for. E não é que a mulher falou que disse: eu vou e a vitória vai ser minha? Que vergonha para Baraque. Ele com 10.000 não tinha coragem. A mulher disse: eu vou e essa vitória vai ser para mim, não vai ser para você mais. Meu irmão, quem sabe você é alguém, me perdoe aqui a expressão, mas que você está se escondendo atrás de alguém. Sabe aquela pessoa: pastor, eu não venho para a igreja porque ele não vem. Eu não oro porque ele não ora. Eu não faço isso porque ele não faz. Meu irmão, quem vai para o céu é você, individual. Você não tem que ficar dependendo. Se ninguém na sua casa crê, creia você. Se ninguém ora, ore você. Se ninguém busca, busque você. Se ninguém quer lutar, lute você. A Bíblia diz: melhor é ser dois, porque se um tiver caído, alguém tem que estar de pé. Mas se todo mundo está caído, ah, pastor, ele falou que não vai, eu também não vou. Pronto, está os dois caídos. Quem vai levantar você? Está dando para entender que a expressão popular, esconder atrás da saia, por favor, não quero ofender ninguém, mas é mostrar que Baraque, apesar de todas as qualidades, o que daria vitória para ele não era a força dos 10.000 homens, porque Sísera tinha um exército muito maior. Era porque Deus seria com ele. E se Deus fosse com ele, ele venceria. Só que o medo falava mais alto. E ele então se esconde e diz: Débora, só vou se você for. Débora falou: eu vou. Versículo 9. Porém disse ela, olha o que a mulher falou, pessoal: certamente irei. Meu irmão, não tinha nem dúvida. Eu numa hora dessa, eu colocava a cabeça entre as pernas. Meu Deus, que vergonha. Ela disse: eu irei, certamente eu irei.
contigo, porém não será para a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cis, quer dizer, vai entregar na minha mão. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Guedes. Agora o homem criou coragem. O que eu quero mostrar para você como recado final: não se esconda atrás de ninguém. Não é porque alguém muito importante na cidade te prometeu alguma coisa que você vai se sentir mais forte. É porque você é de Deus. Se você é de Deus, você pode estar sozinho, Deus te honra. Mas se você não é de Deus, você pode estar com a multidão e você vai fracassar. Você tem que ser de Deus naquilo que você fala, naquilo que você faz, na sua conduta. O seu amor tem que ser sincero, pessoal. A Bíblia fala em primeira carta de Pedro que o cristão tem que ter um amor sincero. Eu fico assim, estarrecido quando eu vejo pessoas cujo amor é falso, é interesseiro. É um amor que dura só enquanto ele quer vender alguma coisa, enquanto ele quer ganhar alguma coisa, enquanto quer conquistar alguma coisa, depois que conquista, esquece. Não pode. Baraque é o exemplo de alguém que só agia se alguém agisse. Mas Deus já falou que era com ele. O que ele estava esperando? Deus já é contigo. O que você está esperando? Vai. Um dia Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, atravesse o mar vermelho, eu vou ser com você. Quando ele parou diante do mar vermelho, ele foi orar de novo. Deus, eu tenho certeza? É por aqui mesmo? Dá para passar? Como é que isso vai fazer? Como? Deus falou: por que você está orando a mim? Fala para o povo marchar. Irmãos, é tempo de marchar. Não se esconda atrás da bagagem. Não se esconda, me perdoe a expressão, atrás da saia de ninguém, atrás do dinheiro de ninguém, atrás do poder de ninguém, atrás da autoridade de ninguém. Não se esconda atrás da fé de ninguém. Cada um é individual, busque a Deus, ande com Deus, sirva a Deus porque você quer, por sua causa, Deus vai alcançar o seu lar. Se mais ninguém na sua casa queira você. Se mais ninguém luta, lute você. Se mais ninguém tem fé, tenha você. Se mais ninguém vai acreditar, acredite você. E não se esconda, porque Deus vai ser contigo. Débora não tinha força física, mas ela tinha uma força que Baraque não tinha. Qual? A fé. Ela tinha uma força que Baraque não tinha. Vamos encerrar lá em 1 de João, por favor? Eu já terminei a mensagem por aqui, pessoal. Primeira carta de João. Deixa eu achar aqui que não está no meu rascunho, mas eu já acho aqui para lhe dar. Capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Versículo 18. Versículo 8 primeiro, depois o 18. Vamos lá, diz assim, capítulo 4, versos 8, depois o 18. Primeiro o versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é? Porque Deus é? Amor. Dependendo da Bíblia vai estar escrito caridade. Deus é caridade, Deus é amor. Versículo 18, na mesma página. Na caridade, ou no amor, não há medo, temor. Para um pouquinho, versículo 8. O que está escrito? Que Deus é amor. Versículo 18. Se você estiver no amor que é Deus, você não vai ter temor, receio, medo. Por que a Débora foi mais valente do que Baraque? Porque ela tinha mais força? Não, porque ela estava mais ligada com Deus. E por ela estar ligada com Deus, ela teve uma fé que Baraque não tinha. Ela acreditou no que Baraque não acreditava. Ela acreditou que Deus e ela era o quê? Multidão. Baraque, ele e 10.000, achou que não era ninguém, que não era nada. Versículo 18, de novo. Na caridade ou no amor não há temor, antes a perfeita caridade, caridade é o amor, o perfeito amor, lança fora o temor, porque o medo ou o temor tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Vamos ser perfeitos no amor, pessoal. Que amor é esse, pastor? Versículo 8. Deus é o amor. Seja perfeito em Deus. Viva uma vida de fé. Creia nele que você e Deus é a multidão. Não importa o que lhe aconteça. Não importa o mal que se levante sobre a sua vida. Deus é maior e ele vai lhe ajudar.
Não abaixe a cabeça. Não pense que você é inferior a ninguém. Não faça como Saul, não se esconda atrás das bagagens emocionais. Que um dia alguém te humilhou tanto que você acha, se sente pequeno. Você é grande, você é de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não se esconda atrás daquele trauma, da lembrança de algo que deu errado. Olhe para frente. Com Deus na sua vida, você vai vencer todas as batalhas. Amém? Olhe para a sua mão e diga: obrigado, Jesus. Diga: eu fui feito por Deus, vencedor. E eu assumo a tua palavra, que em Cristo eu sou mais do que vencedor, através daquele que me amou, Jesus Cristo. Pode aplaudir a Deus, que Ele é bom, irmãos. Através de Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos, pessoal? Eu estou pedindo hoje na oração. Há uma passagem bíblica que diz que Deus passa a vassoura de fogo. O que é a vassoura de fogo? É sinônimo do agir de Deus para tirar tudo que não presta da sua vida. E eu vou pedir para Deus passar a vassoura de fogo em você. Limpar, tirar o que não presta, o que te joga para baixo, o que faz você se sentir pequeno. Na oração, diga para Deus, cite na oração. A Bíblia diz que a oração ela é poderosa. Eu comecei essa mensagem na sexta-feira e estou terminando no culto de agora. Primeira parte da mensagem: quando Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma bênção. Segunda parte da mensagem: profetiza, fale o que a Bíblia diz. Terceira parte da mensagem: quando você profetizar, haverá ruídos. O ruído é sinal que Deus está agindo. O ruído na sua vida é sinal que algo está acontecendo. Quarta parte da mensagem: não se esconda, não tenha medo. Foi aqui que eu preguei para você agora. Não tenha medo, em frente. Não fique agora escondido atrás das bagagens. E quinta e última parte da mensagem: como Baraque, não se esconda atrás da saia de alguém, do dinheiro, do poder, da fama, da fé ou do que quer que seja. Se Deus falou, está falado. Você e Deus serão uma multidão. Venha o que vier, Deus é contigo. Deus já tinha falado, Ele só tinha que agir. Porque a Débora foi mais valente? Porque ela era mais forte? Fisicamente não, mas porque ela estava tão ligada com Deus que ela não tinha medo. Ela sabia que Deus daria a vitória. E se você ler o final da história, mesmo tendo 900 carros e eles só espadinhas, Deus deu vitória para eles. Quando Deus está na batalha, não há discrepância de poder, pessoal, porque Deus vai te dar graça, Deus vai te abençoar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Jesus, eu estou pedindo hoje a vassoura de fogo de Deus agora, para limpar, tirar da vida dessas pessoas tudo que não presta, tudo que não serve, tudo que não é bom. E quem sabe, ó Deus, existe na vida dessas pessoas inúmeras coisas. Há pessoas que estão como o rei Saul, ó Deus, escondidos. Pessoas que estão como o rei Saul, meu Pai, escondido atrás de bagagem, de situações que parecem que não tem jeito, de problemas, ó Deus, que parece que essa pessoa não vai aguentar, não vai conseguir. Mas Deus, aí vem o Senhor que nos ajuda, aí vem o Senhor que nos sustenta, aí vem o Senhor que nos abençoa. Pai, eu quero que o Senhor passe agora com a tua vassoura de fogo, meu Deus, para aniquilar, para desfazer, para tirar, para arrancar pela raiz todo o mal, tudo que não presta. Você pode orar, meu irmão, manda o mal sair da sua vida. Diga: mal, eu não te aceito, eu não lhe permito na minha vida, eu não permito você na minha casa, eu não te aceito no meu lar, na minha família. Manda esse mal sair da sua vida, manda esse problema, essa perturbação, manda esse mal que tem lhe perturbado. Diga: mal, sai da minha vida em nome de Jesus, vai embora em nome de Jesus. Não aceite, não permita. Você foi criado por Deus para ser uma bênção, você foi eleito por Deus para ser uma bênção. Não permita esse mal. Diga: mal, vai embora com a sua doença, sequela de uma dor, de um tombo, do Covid, sequela de uma crise financeira, o negócio está falindo. Pai, essa pessoa foi dispensado do trabalho, foi enganado na sociedade. O irmão, ó Deus, não quer dar parte da herança do outro irmão, mas eu rejeito agora este mal. Eu digo: o demônio da injustiça, demônio que faz esse homem, essa mulher viver uma injustiça, essa pessoa luta e não vence, planta e não colhe, eu desfaço agora com o teu poder. Eu digo: o mal, vai embora em nome de Jesus. Deus, eu quero justiça na vida deste homem, eu quero justiça na vida desta mulher, justiça, meu Pai, na
vida desta pessoa, essa pessoa que tanto sofre, essa pessoa que tanto sofreu, mas que a partir de agora eles vão viver os resultados. Deus, há pessoas que estão na fase do reboliço, estão na fase, ó Deus, da perda das jumentas. A jumenta se perdeu, mas Deus, o Senhor sabe trabalhar, o Senhor sabe operar na vida dessa pessoa, e eu estou lhe pedindo agora, tenha total liberdade, ó Deus, no agir, no operar, no manifestar. Deus, eu quero ver obras maiores agora. Isso, meu irmão, não se cale, não se cale, ore. Eu não sei o que você precisa, mas eu creio no Deus que faz. Eu não sei o que você passa, mas eu creio que Deus resolve. Pai, eu quero o teu poder agora. Aumente a força, meu Deus, aumente o fogo, meu Deus, aumente o poder, meu Deus, na vida desta pessoa, para destruir as obras do mal, as obras do inferno, as obras do diabo. Eu digo, Satanás, tire a mão da bênção dele, tire a mão da bênção dela, tire a mão desta família. Vai embora com a sua perturbação, com esse ato de injustiça, com essa calúnia. Deus, foi preparado uma cilada, oh meu Deus, uma arapuca para essa pessoa, mas eu digo que o laço vai se quebrar. Essa pessoa não vai se complicar, porque o Senhor vai livrá-lo. Livra essa pessoa, como o Senhor disse na oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Teu é o reino, teu é o poder e a honra e a glória. Deus, eu quero ver essa pessoa agora voltando para a vida, voltando a sonhar, voltando a vencer, voltando a desfrutar tudo que o Senhor pode fazer. Pai, abençoe este povo em o nome de Jesus. Pense naqueles sonhos, pense naqueles alvos, pense naquilo que você tanto quer da parte de Deus. Enquanto os pastores vão cantando, vai ter me colocando diante de Deus. Você diz que está sozinho, Deus realiza sonhos, meu irmão. mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Aquilo que você tanto tem pedido. A Bíblia diz que a fé, ela chama a existência. Você ainda não viu, ainda não aconteceu, mas pela fé chama a existência. Imagine-se naquele cargo, imagine-se naquela posição, imagine-se naquela bênção, imagine aquele problema resolvido, imagine aquele sonho alcançado. Isso é fé, isso é fé. Use a fé. Isso, bem
suave, eles vão cantar, volte a sonhar. Declare. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Pela última vez, volte a sonhar. Volte a sonhar, se por um tempo a dor te fez parar. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar, Deus ainda realiza sonhos. Deus não desistiu de você, mas ainda que você esteve cansado, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você, ainda que você tenha escorregado, indo muito longe. Ele não se cansou de você, não. Ele está te dando mais uma chance. Volta, volta. Volta para a fé, volta para a vida, volta para a comunhão, volta para a presença. Não desista, Deus não desistiu. Não se esconda nas bagagens da vida, oh meu irmão, e não se esconda na saia.